Nessa aula eu vou tratar da disciplina Prolegômenos, e dentro de Prolegômenos vou abordar o assunto fontes de autoridade teológica. Você sabe o que são fontes de autoridade e sabe quais são as fontes que nós usamos na teologia? Olá, alunos, amigos e acompanhantes da Saber e Fé no blog e nas mídias sociais. Eu sou o professor Paulo Ribeiro e essa aula eu vou falar sobre prolegômenos. Essa é a terceira de uma série de 3 aulas sobre esse assunto que é introdutório no curso de teologia. Nessa aula eu vou abordar o tema fontes de autoridade teológica. Então, dando início ao conteúdo dessa aula, eu vou começar definindo fontes de autoridade. O que são fontes de autoridade teológica? Como o próprio nome diz, fontes de autoridade são locais a partir dos quais a gente retira o nosso conhecimento teológico. São fontes de teologia, são fontes a partir das quais o nosso conhecimento teológico é edificado. E quais são essas fontes? Basicamente, a gente tem 2 modelos que procuram explicar essa questão e fornecer um escopo do que são e quais são as fontes de autoridade. Nós temos o triângulo luterano, ou triângulo de Lutero, que preconiza a Escritura como fonte principal, depois vem a razão e, por último, a experiência. E nós temos o quadrilátero wesleyano, ou quadrilátero de John Wesley, que também afirma a Escritura como fonte principal, como não poderia deixar de ser, depois vem a razão, depois entra a tradição, e aqui há uma distinção em relação ao triângulo luterano, e por fim temos a experiência também no quadrilátero de John Wesley. Para os propósitos dessa aula, eu vou abordar o quadrilátero de John Wesley. E isso não se deve a nenhuma orientação confessional da Saber e Fé. A gente mantém os nossos compromissos interdenominacionais. Contudo, o quadrilátero de Wesley, por ele ter um elemento a mais em relação ao triângulo luterano, ele permite a gente uma explicação um pouco mais profunda sobre esse assunto. Por essa razão, a gente emprega ele nessa aula. John Wesley, durante muito tempo, ele foi tido como um exímio pregador, mas ainda assim, apenas um pregador. Foi de anos mais recentes para cá, a partir de uma análise dos escritos de John Wesley, que a gente pôde observar que além de um excelente pregador, ele também era um excelente teólogo, com um método distinto e com proposições teológicas que também o discerniam dos outros. Considerando o quadrilátero de John Wesley, a gente vai examinar as fontes propostas por esse modelo. A Escritura, por ser a principal fonte, por ser a fonte de autoridade teológica por excelência, é tão importante que eu vou deixar para o final. Eu vou falar sobre a Escritura no final. E vou voltar um pouquinho e vou falar agora sobre a razão, sobre a tradição e sobre a experiência. Em que sentido que a razão pode ser considerada fonte de autoridade teológica? Na medida em que a gente assume que a palavra de Deus ela pode ter pontos de difícil compreensão, ou seja, pontos um pouco mais obscuros do que outros, a gente entende que a razão ela desempenha exatamente nesses pontos um papel um pouco mais forte como fonte de autoridade teológica. Veja bem, a Escritura, no que diz respeito à salvação e à afirmação de uma vida piedosa que agrade a Deus, ela é totalmente clara, totalmente transparente, e qualquer pessoa, no uso devido dos seus atributos intelectuais, lendo a Bíblia com toda a honestidade, com toda a franqueza, ela consegue entender qual é o conhecimento necessário para a salvação e consegue entender o que Deus requer de nós no sentido de uma vida piedosa, no sentido de uma vida agradável a Ele. Contudo, há alguns pontos mais tangenciais na doutrina bíblica que são um pouco mais difíceis de serem entendidos, que são um pouco mais obscuros. Nesses pontos, a razão ela desempenha um papel um pouco mais forte, porque ela precisa conectar esses pontos um pouco mais obscuros e de difícil compreensão ao restante da revelação bíblica no que diz respeito àquele assunto em particular. Nesse sentido, a gente pode falar que a razão ela é uma fonte de autoridade teológica. Repare, contudo, que ela não opera independentemente da Escritura. Na verdade, nenhuma dessas fontes operam independentemente ou a parte da Escritura. Todas elas são subsidiárias da Escritura, e a razão não é uma exceção. A razão ela opera a partir da Escritura e ela serve justamente para conectar um pouco esses pontos que são
de difícil compreensão. Então, nesse sentido específico, é que a gente pode dizer que a razão ela pode ser considerada uma fonte de autoridade teológica, subsidiária da fonte principal, que é a palavra de Deus. Caminhando um pouquinho mais, a gente fala agora sobre a tradição como fonte de autoridade. Em que sentido a tradição pode ser considerada uma fonte de autoridade teológica? É interessante nós, protestantes, herdeiros da Reforma, falarmos sobre tradição, uma vez que a tradição ela está muito ligada à ortodoxia do catolicismo romano. Mas a gente também fala em tradição e a gente também assume tradição como uma fonte de autoridade. A principal diferença é que a gente não coloca a tradição no mesmo patamar da Escritura em termos de peso ou em termos de qualidade. Os nossos irmãos católicos romanos colocam a tradição em pé de igualdade da Escritura ou um pouco acima da Escritura, uma vez que a tradição interpreta a Escritura e fornece a verdade correta e acurada sobre o conteúdo bíblico. Nós não, a gente coloca a Escritura acima da tradição. Vou dar um exemplo sobre a tradição como fonte de autoridade teológica exercendo esse papel. A gente tem, por exemplo, uma doutrina bíblica conhecida por batismo no Espírito Santo. A gente tem um grupo chamado Pentecostais lançando uma interpretação completamente diversa sobre essa doutrina de um outro grupo que são o dos não pentecostais. Ambos estão olhando para a mesma doutrina na Bíblia e estão operando com a mesma fonte que é a palavra de Deus. Contudo, a gente tem duas tradições chegando a conclusões diferentes a respeito dessa doutrina. Nesse sentido, a gente pode dizer que a tradição ela desempenha um papel na nossa construção teológica, uma vez que nós interpretamos determinadas doutrinas e determinados conteúdos a partir de uma herança tradicional que a gente carrega. Eu não estou dizendo que todas as tradições podem estar certas ao mesmo tempo. Isso, logicamente, seria impossível. E também não estou dizendo que não é possível uma pessoa pular de uma interpretação para outra e pular de uma tradição para outra a respeito de um determinado tema. Mas isso é um assunto muito complexo e a gente pode deixar ele para uma outra aula. No momento é importante a gente entender que a tradição ela desempenha, sim, um importante papel na nossa construção teológica. Contudo, a semelhança da razão, a tradição nunca opera a parte da Escritura, que é a fonte por excelência, como a gente vai ver depois. Também a tradição nunca opera separadamente da razão. A razão e a tradição caminham juntas como fonte de autoridade, ambas submissas à palavra de Deus. Em quarto lugar, eu vou falar um pouco sobre experiência. Em que sentido que a experiência pode ser considerada uma fonte de autoridade teológica? Bem, na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada dentro do Evangelho, determinadas experiências podem condicionar a nossa interpretação e lançar luz sobre a nossa interpretação em algum ponto da Bíblia. Agora, sublinho o que eu vou dizer, porque isso é muito importante. Eu não estou dizendo que isso é o ideal e que isso deve acontecer. Muito pelo contrário. A Escritura deve interpretar a nossa experiência e nunca a experiência interpretar a Escritura. Mas, no sentido que eu estou dizendo, que a experiência pode ser considerada uma fonte de autoridade, eu quero dizer o seguinte: a experiência cristã, ela pode lançar luz sobre determinado ensino bíblico, desde que essa interpretação não contradiga ponto nenhum da doutrina bíblica sobre este assunto em particular. E também não contradiga a razão, também não se contraste com a tradição teológica e, sobretudo, que não vá contra a própria Escritura. Então, a experiência ela só pode ser considerada como uma fonte de autoridade teológica na medida em que ela estiver completamente subjugada ao que a Bíblia diz, ao conteúdo da palavra de Deus, ao conteúdo subsidiário da razão e subsidiário da tradição. Assim, eu termino de falar sobre essas fontes secundárias ou fontes subsidiárias de teologia e passo agora a falar sobre a Bíblia Sagrada, que é a fonte de teologia por excelência, é a principal fonte de autoridade teológica. Antes da gente prosseguir, cabem aqui duas observações muito importantes sobre esse assunto. Não estamos dizendo que todas essas fontes são inspiradas por Deus.
que repare que elas não operam independentemente umas das outras. A razão nunca está dissociada da tradição, por exemplo, e a experiência nunca está dissociada da razão e da tradição. Em segundo lugar, a segunda observação é que todas essas fontes, elas são fontes de autoridade pura e simplesmente. Elas não são fontes inspiradas, elas não são palavra de Deus, elas não são uma revelação especial de Deus. Elas são apenas fontes a partir das quais nós podemos construir conhecimento teológico. Todas elas devem estar subordinadas à palavra de Deus, que é revelação especial, que é fonte inspirada e, por isso, é a única fonte autorizada, autoritativa para o crente. Ela é a principal, todas as outras são subsidiárias, são apenas fontes de autoridade. Agora, falando sobre a Escritura como principal fonte, em que sentido, por que a Escritura pode e deve ser considerada a principal fonte de autoridade teológica, a fonte por excelência? Para responder essa pergunta, eu vou ter que fazer um pequeno parênteses e falar sobre o conceito de revelação. Fique comigo aqui. Revelação tem a ver com o fato de Deus ter se revelado a nós. E unicamente para fins didáticos, na teologia, a gente separa a revelação de Deus em revelação geral e revelação especial. Revelação geral recebe esse nome porque ela é geral tanto no conteúdo quanto no público para o qual ela se dirige. A revelação geral inclui a criação de Deus, a obra de criação, a providência e o próprio homem como revelação de Deus. Deus se revela no homem e através do homem. Essas coisas, então, são parte da revelação geral. Por quê? Porque essa revelação atinge absolutamente a todas as pessoas, todo ser humano tem contato com essa revelação de Deus. No entanto, ela é geral também em termos de conteúdo. Repare que essa revelação não diz muitas coisas específicas sobre Deus. Ela não diz, por exemplo, quem é esse Deus. Ela aponta para um Deus, mas não diz quem é esse Deus. E também não diz muitas coisas sobre as qualidades, sobre os atributos, sobre as perfeições desse Deus e sobre o que esse Deus tem em mente, quais são os propósitos desse Deus para com a criação, para com a obra de suas mãos. Então, exatamente por esse motivo, todas essas coisas elas podem ser consideradas como expressões da revelação geral. Como a revelação geral não diz muita coisa para a gente, ela não é suficiente para a salvação. Ela revela Deus. Contudo, o homem, além de ser um ser naturalmente finito e carente de mais subsídios e de mais ferramentas para interpretar a revelação geral, além disso, o homem é um ser pecaminoso. O homem é um ser totalmente depravado. Dessa forma, ele, além de ser limitado ontologicamente, ele é limitado moralmente, de modo que ele não consegue olhar para a revelação geral e descobrir nela o Deus correto, o Deus bíblico. E dessa forma ele acaba adorando a criação ao invés de adorar o Deus verdadeiro. Exatamente por esse motivo, nós precisamos de uma revelação especial, de uma revelação que traga um conteúdo muito mais abrangente, muito mais específico, uma revelação de Deus que nos traga conteúdos mais diretos, que nos traga explicações, que nos traga diversas proposições, diversas afirmações. Por isso nós chamamos de revelação especial, porque ela é especial tanto no conteúdo quanto no público. Não são todas as pessoas que têm acesso à revelação especial de Deus. Isso faz com que ela seja especial. E também ela é especial, principalmente, por causa do seu conteúdo. Ela traz conteúdo específico, sem ambiguidades. Ela explica claramente quem é esse Deus. Fala sobre as qualidades desse Deus. Fala sobre os propósitos desse Deus para com as suas criaturas. E ela lança luz sobre vários outros assuntos dentro da teologia. Ela fala sobre metafísica, ela fala sobre ética, ela nos proporciona o princípio adequado para uma cosmovisão cristã coerente e abrangente. Então, por isso, ela é revelação especial. Agora, fechando esse parênteses, a gente pergunta novamente, por que a Bíblia é a principal fonte de autoridade teológica? É muito simples. A Escritura é a revelação especial de Deus para nós. A Escritura contém uma quantidade de informações tão grande e tão específica e tão livre de ambiguidade que, a partir da Escritura, nós conseguimos ter informação suficiente, toda a informação que Deus deseja para nós,
a respeito de quem ele é e a respeito de quais são os propósitos dele para com a obra de suas mãos. Além disso, a partir da Escritura como revelação especial, a gente tem conhecimento sobre todas as áreas que nós precisamos ter, sobre o homem, por exemplo, sobre metafísica, sobre ética, sobre diversas áreas. A gente consegue estabelecer conhecimento a partir da Escritura como revelação especial de Deus. Exatamente por esse motivo, a Bíblia deve ser considerada como fonte de autoridade por excelência. Todas as outras fontes de autoridade são apenas locais a partir dos quais a gente pode retirar conhecimento teológico. Contudo, como eu disse, repare que mesmo existindo esses locais, essas fontes de autoridade teológica, nenhum desses locais é independente um do outro e, sobretudo, nenhum desses locais opera individualmente ou à parte do local principal, que é a Escritura Sagrada, que é a Palavra de Deus. E para ilustrar o fato de que a Bíblia é revelação especial de Deus para nós, eu vou trazer aqui dois textos para o nosso estudo. Um deles é a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, dos versos 15 ao 17. Uma vez que esse texto ele é bastante claro e a gente vai depois tratar com muito mais profundidade esse texto em disciplinas futuras, eu vou simplesmente citar ele aqui e deixar para você olhar aí na sua casa. Mas eu quero tratar aqui de outro texto bíblico que lança luz sobre esse assunto da Escritura como principal fonte, justificando essa assertiva que eu estou fazendo agora. O texto está na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. E o texto bíblico diz assim: Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Em resumo, esse texto está dizendo que Deus, pelo pleno conhecimento de Cristo, nos deu tudo o que nós precisamos para a vida e para a piedade. Uma forma ainda mais concisa, ainda mais sintética de explicar o que significa esse texto é dizer que pelo pleno conhecimento de Cristo, não qualquer conhecimento, mas pelo pleno conhecimento de Cristo, nós temos tudo o que nós precisamos, absolutamente tudo. Agora, se a gente for se perguntar de onde vem o nosso conhecimento sobre Cristo, João 5,39 responde: as Escrituras dão testemunho de Cristo. Dessa forma, unindo as informações desses dois textos, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 e João 5,39, a gente entende que por meio da Escritura que nos fala o que nós precisamos saber sobre Cristo, nós temos tudo o que é preciso para a nossa vida e para a nossa piedade. Simplificando, a Escritura nos dá absolutamente tudo o que nós precisamos. É nesse sentido que nós, herdeiros da Reforma, gostamos muito de dizer a frase sola Escritura, somente a Escritura. Como assim somente a Escritura? Isso não significa que somente a Escritura é fonte de autoridade. Como eu disse, nós recrutamos também a razão, nós recrutamos a tradição, nós recrutamos a experiência. Ora, os concílios e os documentos originários da Reforma também são fontes de autoridade teológica para nós. Mas a Escritura é a única fonte de autoridade inspirada. Ela é revelação especial. Todas as outras são subsidiárias. E a Escritura nos fornece tudo o que nós precisamos para viver. Existem outras fontes a partir das quais nós construímos conhecimento teológico. Mas a Escritura é fonte por excelência. Ela origina conhecimento e origina diversos vieses a partir dos quais nós construímos conhecimento teológico. Todavia, todos esses vieses são fontes subsidiárias, como eu tenho dito. A Escritura é a fonte por excelência. Somente ela é inspirada, somente ela é palavra de Deus. Por isso é que a gente pode falar na Escritura como sendo fonte por excelência de autoridade. E por isso é que eu quero fechar essa aula dizendo que a Escritura, e somente a Escritura, sola Escritura, é a fonte de autoridade teológica por excelência para o nosso labor teológico, para a nossa vida cristã, para a nossa vida em geral. Então, eu fico por aqui nessa aula, deixando para vocês o assunto das fontes de autoridade e encerrando essa série sobre prolegômenos. Então, é isso aí. Gostou do vídeo? Dá um like, compartilha. Um abraço.